A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirmou o segundo caso da cepa do vírus Mpox, isso aqui no território da capital paulista. E para explicar os riscos e também esse assunto de forma mais aprofundada, a gente vai conversar com o médico infectologista o Marcelo Otsuka, que está ao vivo conectado com a gente. Marcelo, bom dia, obrigado por atender aqui a TMC. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Rafael. Bom dia, Fernando. Prazer estar com vocês. Marcelo, para começar a nossa conversa então aqui no Paulista TMC, eu queria que você nos explicasse, até para a nossa audiência aqui no 100.1 em São Paulo, o que é exatamente esse vírus Mpox e o que pode causar para quem está acompanhando. O vírus Monkeypox, Mpox, que é o termo correto, na verdade, depois a história do macaco tem relação mesmo. Ele é um vírus que é muito similar ao vírus da varíola, o antigo vírus da varíola. Ele tem uma predominância principalmente na região da África, é um vírus de transmissão basicamente pelo contato com a lesão, tá? E engana-se quem pensa que só é relacionado à transmissão sexual. Não, é por contato. Então, nós temos visto relatos no mundo inteiro de outros indivíduos que não tinham comportamento sexual diferente do que esses que muitas pessoas acham, que também adquiriram, crianças que tinham contato com pessoas contaminadas. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas má informações, informações errôneas, de que predomina em quem tem algum tipo de comportamento sexual em relação a outro. Não é por aí, todos estão sujeitos a adquirirem a infecção. Segundo caso, é de uma transmissão local ou importada? Na verdade, nós tivemos 2 casos relatados aqui em São Paulo. O primeiro foi de uma pessoa que teve contato com indivíduos do Congo, que lá é endêmico esse vírus, e esse caso que é importado de Portugal. Então, nós conseguimos determinar muito bem de onde que esses indivíduos têm adquirido a infecção. E isso deve-se ao ótimo serviço de vigilância que tem sido feito. Tá certo, Marcelo. Uma outra dúvida que eu tenho, o atual cenário, então, aqui na capital paulista, até para deixar o nosso ouvinte atento, mas também saber o tamanho da preocupação que a gente deve ter. É um cenário para a gente ficar preocupado em que medida? Todas as infecções que são provenientes, quer seja daqui do Brasil ou de outros locais, que têm essa capacidade de transmissão, de endemicidade, devem preocupar a gente. Por exemplo, o sarampo, que nós temos que ficar muito atentos e temos que ter a vacina em dia para evitar que o sarampo novamente entre aqui no Brasil. Monkeypox, ou Mpox, desculpa de novo o termo falar errado, a Mpox, ela é uma doença de transmissão por contato, mas é uma doença que tem uma capacidade de disseminação por contato muito importante, inclusive com uma certa gravidade. Então, é lógico que nós temos que ficar atentos com o aparecimento de lesões, contato com indivíduos, principalmente que vêm do exterior. Sempre temos que ter atenção em relação a esse tipo de doenças contagiosas. E as pessoas em contato com essa pessoa infectada, essas pessoas elas têm que ser monitoradas? Sim. As lesões pelo contato, elas podem surgir depois, não são imediatamente após. Então, todos os indivíduos que têm algum contato com essas pessoas, elas devem ser avisadas, monitorizadas, elas devem ser acompanhadas para o eventual surgimento das doenças, dessa doença no caso, assim como todas as outras doenças de notificação. E Marcelo, eu sei que você já tocou nesse ponto, mas acho que é importante reiterar para quem está acompanhando a TMC aqui em São Paulo, os principais sintomas, então, aquilo que a pessoa pode eventualmente sentir no caso do Mpox. O que a gente observa são lesões de pele, tá? E são através dessas lesões que a doença se dissemina, transmite para outras pessoas.
Em geral, elas se restringem ao local inicial do contato e elas vão se disseminando ao longo do corpo. São muito parecidas, eventualmente, com as lesões da catapora, só que elas costumam ser maiores, costumam ser mais dolorosas e elas acompanham todas as fases. Elas fazem a casquinha, né, a crosta que a gente chama, e podem fazer lesões ulceradas, normalmente, como eu já falei, muito dolorosas e um risco maior para quem tem algum grau de comprometimento imunológico. Para essas pessoas, o risco de disseminação, de um quadro mais severo, existe e ele é muito importante. Marcelo, e quais as formas de prevenção pelas autoridades de saúde? A prevenção hoje, nós temos basicamente duas situações. A prevenção primária, que seria a vacinação uma vacina parecida com a da varíola, na verdade, tá bom? Só que nós não temos a produção adequada para o Brasil inteiro, nem para o mundo inteiro. Então, a gente restringe aquelas pessoas que têm um contato de risco com essas pessoas que eventualmente ou têm a doença ou vão para um local que tem a doença de uma forma endêmica, que a gente diz, uma prevalência da doença muito maior. E Marcelo... Então, nessas situações, a vacinação serve, desculpa. E a outra situação, logicamente, é quando você detecta, você ter o controle dos contactantes. E Marcelo, o quadro pode evoluir rapidamente para um caso mais severo, como você citou, ou ocorre gradualmente? Eu estou te perguntando isso, né, para saber qual que é o sinal, né, da pessoa, opa, isso aqui eu tenho que ir para o hospital imediatamente. Quais são aqueles sinais que a pessoa tem que correr para o hospital? Sempre que a gente tem as lesões, a formação das vesículas, que é a fase inicial da doença, né, e normalmente são lesões mais dolorosas, sempre que a gente procure um médico, ainda mais se você tem algum contato de maior risco, ou contato com pessoas, por exemplo, que vieram de fora do país. Então, esse é um alerta, um aviso para atenção. Mas, de uma forma geral, a evolução da doença, com dor, com lesões disseminando, ela tem que ter atenção. E se você tem alguma doença imunológica, você tem um câncer, você tem uma quimioterapia, imunossupressor, para esses pacientes, qualquer lesão é sempre de maior atenção. Tá certo, muito obrigada por todas as suas informações importantíssimas, pelo alerta. Marcelo, então, infectologista que esteve aqui conosco no Paulista TMC. Muito obrigada por todas as suas informações, Marcelo. Obrigado a vocês. Até logo.